hoje é específico mesmo para vocês. Conseguem se localizar todo mundo aqui para eu olhar só para um lugar? Vamos ficar mais juntinhos, né? Mais aconchegante. Ô, glória! Em nome de Jesus. Isso, mas aí quem for chegando, a gente já fica tudo vai organizadinho se aproximando aqui. e vai ficando juntinho. Muito bem. Seja bem-vinda, Mazé. E nós vamos cantar 2 hinos agora. O primeiro hino é... Vocês estão com medo do frio, é? Eu vou fazer uma excursão com vocês lá para Teresina. Tem um mais perto, a gente pode ir lá para... Aqui para Sobral. Meio-dia. Mas está desligado, gente. O ar-condicionado está desligado. Meio-dia em Sobral. Vamos cantar Ele Exaltado. É um hino conhecido. O Senhor está aqui, né, amor? O primeiro hino. Também. São hinos conhecidos e são hinos para adoração ao nosso Deus. Vamos então ficar em pé para a gente fazer oração e para a gente cantar esses 2 hinos? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu grandioso amor por nós e muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de te servir. Que neste momento, ó Pai, o Senhor aceite a nossa adoração através dos hinos e que teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. E que tudo que seja feito aqui, ó Deus, seja para honrar, glorificar o teu santo nome e para o crescimento da tua igreja. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, vamos cantar. O Senhor está aqui. O Senhor está Eu aqui. sei que o coral Júbilos canta que é uma bênção, não? Eu quero ver esse coral cantando aqui, louvando ao nosso Deus. O Senhor está aqui. Vamos juntos? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Deus seja louvado. Essa Amém. É a consciência que nós temos. Não importa a quantidade de pessoas. O que importa é, se o Senhor está aqui, Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece toda a nossa concentração e atenção. E agora nós vamos cantar mais um hino. O nome do hino? Ele é exaltado.
Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele está aqui, por isso ele é exaltado. Esse eu acho que poderíamos cantar em pé. Vamos? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, Senhor. Pai querido, mais uma vez elevamos a Ti a nossa adoração, nossa voz, para agradecer pela vida, mas também para exaltar o Seu nome. Amém. Nós estamos aqui, ó Deus, com o propósito de aprender novas formas de Te adorar mais e melhor, e também aprender a importância desse ofício tão sagrado que é o ofício do diaconato. Pedimos ao Pai que continue conosco, fortalecendo, dando sabedoria a todos os instrutores, a todas as pessoas que transmitirão aqui os ensinamentos, mas sobretudo a todas as pessoas, diáconos e diaconisas que estão participando desse momento, porque serão aqueles que colocarão em prática no dia a dia da nossa igreja. Conceda a Tua graça e proteção, mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Boa tarde, igreja. Adoração é um assunto bem vasto, bem extenso. E eu queria ler aqui um verso que está em Salmo 96, verso 9, diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Para falar desse assunto, nós queremos convidar o nosso irmão e ancião desta igreja, Wesley. Mais uma vez, uma boa tarde a todos, né? Agradecer aqui a presença de vocês no domingo, 3 da tarde, mas como a missão que eu fiquei é falar sobre o ofertório na adoração, eu quero ver se a gente constrói, durante esses minutos, algo a respeito exatamente de adoração, para que possa mostrar a importância da nossa presença hoje aqui. Antes de iniciar, eu vou só fazer mais uma pequena oração, não quer demais. Santo e amado Pai,
que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa capacitar-me para poder transmitir a Tua verdade e a Tua palavra. E que a Tua verdade e a Tua palavra, Senhor, ela encontre a morada em cada coração aqui presente. Esse é o nosso desejo, a Ti direcionado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos lá. O tema que me foi passado é o ofertório na adoração. E nessa pequena frase, a gente tem aqui dois princípios bíblicos, né? Oferta e adoração. Mas para que eu possa desenvolver esse tema e procurar desenvolver esse tema de uma forma bem talvez clara para todos vocês, eu queria trabalhar alguns conceitos, né? E por que trabalhar alguns conceitos? Porque às vezes nós temos ideias equivocadas de algo, mas isso é fruto do quê? Fruto de nossos pressupostos que a gente traz. Daí isso é importante a gente trabalhar com alguns conceitos, porque esses conceitos eles vão nos fortalecer, ok? Mas vamos iniciar, já que o tema é ofertório na adoração, lendo Salmo 95, versículos de 1 a 6. Eu gostaria de começar com Salmo 95, nos versos de 1 a 6. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, porque ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. E aí no verso 6 ele faz um convite, o salmista faz um convite. Vinde, adoremos e prostremo-nos ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Certo. Baseado nesse convite, feito aqui no verso 6, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, né? Uma pergunta para reflexão. E eu acredito que é uma pergunta que não deixa de ser uma afirmação, porque eu creio que seja uma certeza para todos nós, né? Quando nós vimos, ou quando nós viemos em algum momento, ouvimos a igreja, nós temos um objetivo dentro da gente, um objetivo intrínseco, que é adorar a Deus, né? Então, a partir daí, a minha pergunta é: o que é adorar a Deus? E vocês concordam, se a gente sai da nossa casa para adorar a Deus, a gente precisa saber pelo menos o que é esse conceito de adoração, né? Saber o que é adorar a Deus, como se adora a Deus e o que definitivamente não é adoração a Deus. A Bíblia, ela apresenta conceitos sobre adoração, e é em cima desses conceitos que a gente vai começar a trabalhar agora, né? Certo? Primeiro conceito, vamos lá para o João 4, 23 e 24. João 4, 23, 24. O que é que diz o verso 23? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é o primeiro conceito bíblico de adoração? A adoração verdadeira. E o que é adoração verdadeira? A adoração verdadeira é aquela que você oferece ao Deus verdadeiro, entendeu? Em espírito e em verdade. Então, aqui está dizendo, né? Você oferece a quem? Adorarão ao Pai. Em quê? Em espírito e em verdade. Então, primeiro conceito, adoração verdadeira.
E é óbvio que se nós temos um conceito de adoração verdadeira, que é aquela que você adora ao Deus verdadeiro, uma adoração falsa é o quê? É aquela que é oferecida a falsos deuses. Então a gente tem aqui, já pode pressupor que a gente tem um segundo conceito de adoração. O primeiro de adoração verdadeira e o segundo de uma adoração falsa. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de adoração. E aí a gente vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, os versos 8 e 9. Vamos lá. Mateus capítulo 15, verso 8 diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então a gente tem aqui uma adoração, que é uma adoração vã, uma adoração inútil, né? Segundo o texto bíblico, certo? E a gente entende aqui, ó, pelo texto ele está dizendo, né? Que este povo honra-me com os lábios, ou seja, é uma adoração que é oferecida a um Deus verdadeiro, mas é uma adoração falsa, uma adoração que não é uma adoração que Deus aceita, né? E é comum, às vezes, a gente ouvir algumas pessoas dizerem assim: ah, mas cada um adora do seu jeito. Né? Cada um adora do seu jeito. Essa é uma frase verdadeira? Não, não é, né? Então, é necessário que a gente entenda que quem determina o que é adoração e o que não é adoração. Lembrando que não é nenhum de nós que vai chegar e vai determinar o que é realmente a adoração. A gente precisa estabelecer critérios. E existem critérios? Lógico que existem, né? A palavra de Deus, ela traz muitos princípios, e o espírito de profecia, ele traz muitas informações detalhando esses princípios estabelecidos na palavra de Deus. E aqui eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai só fazendo a resposta na nossa mente. Adoração é vir até a igreja? Eu posso vir à igreja e não adorar a Deus? Sim. Então, a adoração não é só o fato de você vir até a igreja. E para a gente desenvolver esse tema, é necessário que a gente faça aqui vamos fazer aqui um exercício para a gente estabelecer melhor a compreensão desse raciocínio, né? Entendeu? Eu acho que ninguém pode questionar, ou talvez ninguém questiona, que adoração é algo que nós ofertamos a Deus. Sim ou não? Sim, né? Sim, entendeu? A adoração é algo que eu dou a Deus. Então, quando eu saio da igreja, de casa, para vir à igreja, para assistir um culto, certo? Eu venho oferecer algo a Deus. Aí eu venho para a igreja o quê? Assistir um culto, certo? Se eu saio com esse conceito de que eu venho assistir um culto, logo esse culto ele tem que agradar a quem? A mim. Se eu saio com esse conceito de assim, eu vou assistir um culto, então eu vou na expectativa de aquele culto agrade a quem? Agrade a mim, entendeu? Por quê? Porque eu vim só para assistir. Vocês estão entendendo? Mas quando eu venho à igreja ofertar um culto a Deus, as coisas elas mudam completamente de figura. Porque o culto ele tem que agradar a quem? A Deus. Isso é adoração. Porque o verdadeiro adorador, ele não está no centro. Não é a vontade dele, a vontade própria, não é a vontade da pessoa de ouvir um determinado pastor, não é a vontade de agradar alguém, não é a vontade de agradar nenhum grupo. O verdadeiro adorador é o que está no centro, é a vontade de Deus.
Entenderam então por que aqui em João 4, 23, 24, o Senhor diz que busca adoradores verdadeiros? Porque a gente tem que entender o quê? Que se eu venho até a igreja, eu não venho como consumidor. Na verdade, eu venho aqui para quê? Para ofertar. Então, se nós entendermos que para o verdadeiro adorador, que está no centro é a vontade de Deus, quando nós adoramos, essa adoração, ela tem que agradar a Deus, ela tem que estar no gosto dele. Às vezes, fazendo aqui uma analogia, né? Quando nós compramos um presente para alguém, a gente costuma dizer assim, eu acho que aquela pessoa vai gostar. Né? Entendeu? Mas muitas vezes, ou quase todas as vezes, nós escolhemos o que agrada quem? A gente, né? Entendeu? Então, a gente, sem querer, faz isso, né? A gente vai escolher um presente e a gente fica naquele exercício de imaginação do que é que aquela pessoa gostaria de receber. E a gente acaba escolhendo algo que agrada a gente, para ofertar. Entendeu? E na vida espiritual da gente, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né, com Deus. A gente acaba tendo o equívoco de oferecer ao Senhor uma adoração que é do nosso gosto, certo? E se a gente não estiver atento a isso, uma coisa é certa, a gente vai cair no mesmo erro de Caim. Pergunta: Caim foi sincero com o que ele fez? Sim ou não? Vamos lá. E o que é ser sincero? Vamos aqui fazer um exercício aqui para a gente entender, né? Vamos aqui pensar no seguinte, né? No céu, vão haver pessoas que não guardaram o sábado? Sim ou não? Sim. Eu não vou entrar aqui na parte teológica, sabe? Do sábado. Entendeu? Ok? Mas muitas pessoas, pelos mais variados motivos, eles podem não ter guardado o sábado, mas estar no céu. Por quê? Porque Deus aceita a sinceridade do coração da pessoa. Certo? A pessoa, ela, não vou questionar o motivo de ela não ter, talvez, tido o conhecimento ou o contato, entendeu? Mas ela ofereceu a Deus toda a sinceridade e aquilo que ela tinha de melhor para oferecer a Deus. Então, eu vou voltar à pergunta anterior, né? Caim foi sincero, sim ou não? Não. Por que não? Porque ele sabia qual era a vontade de Deus, certo? Exatamente. Então, Deus, ele foi bem detalhista na sua vontade, mas Caim escolheu fazer o quê? Escolheu fazer a vontade dele. Não ofertou o melhor. Agora, se nós sabemos que a adoração é para Deus e como Deus quer, o que representa e como deve ser o ofertório na adoração? Sim. É exatamente o que a Ruth... Sim. Ele fez.
faz sentido. Sim. A pessoa fala, né? Não, mas eu dei o meu melhor. Só que não é o que Deus pediu. E é isso aí que importa para Deus. Né? E aí é por isso que é importante a gente fixar na mente da gente esses conceitos, porque quando a gente fixa o conceito, a gente passa a ter esse entendimento. Né? E aqui, como eu estava dizendo, Deus ele foi detalhista, né? Entendeu? A menor, exatamente. Foi a que agradou a Deus. Isso. Eu vou tentar, porque a gente já começou um pouco tarde, né? Mas vai dar certo aqui. Então vamos lá. O que representa ou como deve ser o ofertório na adoração? Vamos para Deuteronômio 16. Vamos lá. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16 diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Entendeu? 16, perdão. É Deuteronômio 16, verso 16. Ok? Pronto, vou ler novamente. Deuteronômio 16, capítulo 16, verso 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E aqui, se você tiver depois a oportunidade, a gente não vai adentrar aqui, você vê o contexto de Deuteronômio 16, né? Deus ele faz todo dá toda uma orientação ao povo à época, né? Eram 3 festas, e nessas 3 festas, então, Deus orientava então ao povo, né, para chegar e trazer as suas ofertas, entendeu? Mas quando a gente vai para o verso 1 de Deuteronômio 16, 1, nós constatamos o quê? Que o princípio que dá embasamento para os dízimos e as ofertas são o quê? São as bênçãos já recebidas. Quer ver? Olha só, Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Ou seja, aqui fica claro para a gente o seguinte, que a devolução do dízimo, ou o ato de você ofertar, não é porque você vai devolver dízimo ou ofertar para receber bênçãos, é porque você já recebeu, entendeu? Então isso daqui deve ficar bem claro na mente da gente. Dizimar e ofertar não é uma negociação, não é você estabelecer um negócio com Deus, é você reconhecer que Deus é o teu Criador, que Ele é o dono do universo, que Ele já te oferta as bênçãos diariamente. Então o que é que acontece? Você em adoração, você o adora também na devolução dos dízimos e das ofertas. E no Novo Testamento, né, a gente leu aqui uma passagem, tem várias passagens, né? Deus diz como deve ser, inclusive Ele diz quanto deve ser o percentual do dízimo, 10%, todo mundo sabe disso, né? Mas no Novo Testamento, eu gostaria que a gente desse uma passadinha lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Mas está encerrando aqui.
Hebreus capítulo 13, verso 15. E olha só, aqui prestem atenção que aqui nas palavras de Hebreus, a gente vai ver aqui a importância dela, olha só, 13, 15. Por meio de quê? De quem? De Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam ao seu nome. Então aqui, Hebreus nos mostra o quê? Que a nossa adoração, ou a adoração que a gente oferta, ela é fruto de quê? Fruto da obra de Jesus, entendeu? O sacrifício na cruz, a obra de Jesus, ela faz com que tudo que nós ofertamos, ele, na nossa mente, represente o quê? Represente a adoração. Entendeu? Então, Hebreus 15, 13, 15, ele começa o verso dizendo, por meio de Jesus. O certo é que a Bíblia, ela não estabelece assim um programa para um culto de adoração, né? Você não encontra aqui na Bíblia dizendo assim, um culto de adoração é assim, assim. Né? Mas 4 coisas a gente entende ou compreende que deve estar presente no culto de adoração. O estudo, que é a pregação, a oração, a música e os dízimos e ofertas. Né? O livro de Atos, no capítulo 6, nos versos 1 a 8, ele relata a escolha dos 7 diáconos na igreja primitiva. Já em 1 Timóteo, capítulo 3, e aí, se vocês quiserem anotar, né? 1 Timóteo, capítulo 3, Atos, capítulo 6, dos versos de 1 a 8. E agora essa segunda passagem anotem, para vocês olharem em casa. 1 Timóteo, capítulo 3. E o que é que 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala, né? Lá está descrito como deve ser o quê? A qualificação dos diáconos e, consequentemente, das diaconisas. Entendeu? Então, é importante que vocês tenham essa oportunidade de ler, né, e estudar. Então, para a gente dar tempo aqui às demais falas, e aí eu queria dar uma mensagem final aqui para vocês, né? Entendeu? Só um minutinho, que eu queria, antes da palavra final, lembrar vocês, e quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 12. Certo? Romanos 12, nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. E olha o que é que Romanos 12, nos versos 1 e 2, nos fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é extremamente importante que vocês entendam que o ofertório, no contexto da adoração, ele não é só um ritual, não é só passar salvas e recolher. Por trás desse momento, dentro de um culto divino, certo? Tem princípios eternos, princípios imutáveis que foram estabelecidos por quem? Por um Deus verdadeiro,
que Ele quer de nós o quê? Ele quer de nós um culto racional, com renovação das nossas mentes, para que todos nós, todos, possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E cada diácono e diaconisa que participa desse momento de um culto divino, eles são agentes do Senhor em um momento tão especial de adoração. Então, a princípio, eu tentei enxugar aqui um pouco, né, porque eu sabia que a gente ia ter só 20 minutos, eu acho que até passou um pouquinho, mas é importante, vou só trazer de novo, nós temos uma adoração verdadeira, uma adoração falsa e uma adoração vã. A adoração verdadeira é oferecida ao Deus verdadeiro, certo? Deus estabeleceu como Ele gostaria que houvesse, ou que fosse feito, digamos assim, ou que de nós partíssemos, como deveria ser a nossa adoração para Ele. Nós vimos que a gente não pode vir ou entender que estar aqui no culto, participar de um culto, estar aqui com uma responsabilidade, como diácono, diaconisa, ordenado, certo? Participar de um momento tão especial não significa somente um ritual. Não é um ritual, entendeu? Por quê? Porque você está aqui como agente de Deus, fazendo a vontade dEle, dita por Ele, como deve ser, entendeu? Então, que o Espírito que cada um possa trazer e vir, sempre que estiver aqui presente, sempre que vir à casa de Deus, sempre que está lá seu nomezinho na escala para participar, para colaborar, é você entender o seguinte, que você está ofertando a Deus. Você não vem aqui para assistir um culto, você não vem aqui para fazer algo que lhe agrade. Você vem agradar a Deus. E o seu trabalho é um trabalho de um verdadeiro adorador. Entendeu? Então, que Deus abençoe a todos, né? O Uti aqui vai dar continuidade na programação e aproveito a oportunidade para pedir que nos outros treinamentos, né, vão estimulando o pessoal a participar, porque são momentos especiais, momentos que a gente vai procurar, com todo o nosso esforço, trazer algo que traga um aprendizado para vocês, tá bom? Muita paz. Obrigada, viu, Wesley? Amados, boa tarde. Queridos, hoje é para dar um gostinho do que vai ter por aí nos outros encontros que a igreja está organizando para vocês, certo? Aí aqui é para vocês mesmo. Vocês são o foco desses encontros que vão ser organizados, tá certo? Então, nós vamos fazer vários encontros desses, e nesses encontros nós vamos fazer muitas atividades práticas. Então, hoje nós vamos ter um ensaio para vocês entenderem direitinho o espírito, a filosofia de tudo isso daqui, tá certo? Cada um de vocês recebeu uma lembrancinha do dia de hoje. Aqui tem a síntese do que o nosso manual da igreja fala, do que faz um ministro dentro do diaconato, né? Dentro do ministério do diaconato. Então, segundo o manual da igreja, os diáconos possuem inúmeras atribuições. Entre elas estão ajudar nos cultos e reuniões, visitação de membros, ajudar na cerimônia da comunhão, lavar pés, cuidar dos doentes, ajudar os pobres e infelizes e cuidado com a conservação do patrimônio. Já as diaconisas são responsáveis por recepcionar e visitar convidados e membros, ajudar nos batismos, preparativos para a cerimônia de comunhão, lava-pés, cuidar dos doentes e pobres e conservação do patrimônio. Em síntese, o que é isso daqui? Isso é a vida da igreja. Você sabe o que é que isso aqui está dizendo? Que vocês são responsáveis também pela vida da igreja. A igreja não são bancos, paredes, não é os rituais, as cerimônias em si. Nada disso tem sentido se não tiver
a presença de vocês, o cheiro de vocês, a alegria de vocês, as lágrimas de vocês. Vocês entendem? É isso que torna uma igreja viva. É uma igreja que sente, que labuta, que se fatiga, que se sacrifica. Tem que haver sacrifício. Está aqui, eu acredito para muitos que foi um sacrifício uma hora dessa. Mas saibam de uma coisa, lá do alto, aquele que nos comissionou para cuidarmos da igreja, para cuidarmos daqueles que ainda não conheciam, está contemplando tudo. E cada um de vocês está recebendo um olhar atencioso dele. Cada um de vocês que estiveram aqui nessa tarde serão abençoados de maneira muito especial. Onde só vocês vão entender a bênção que foi estar aqui. Porque isso tem que ser pessoal. Esse aprendizado é pessoal. É preparado com muito amor para vocês. Mas vai depender de vocês, de cada um de vocês, esse crescimento. Tá certo? Nós temos aqui a Faustinha. Nós temos, olha, é 15h41. 16 horas nós vamos estar com o nosso convidado, pastor Benedito Muniz. Lá de São Paulo ele vai fazer uma transmissão, vai trazer a mensagem para nós sobre santificação, muito importante. Então nós temos o quê? 20 minutos para a gente fazer uma simulação aqui, tá certo? Nós vamos dar 10 minutos para o Gilson. E se você precisar da participação das diaconisas, você entra de boa, sem problema nenhum. Eu queria só fazer a simulação do ofertório. Certo. Mas aí não é só ela, então. Tem que ser os dois, né? Querem trabalhar juntos, então? Olha aí o espírito da coisa. Viu? Não funciona eles. Tem que funcionar elas e eles, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão simular agora com vocês qual seria o procedimento, a postura do diaconato durante o ofertório. É uma coisa que parece assim, simples, porque a gente vê em todos os cultos, mas existem detalhes que são importantes que vocês precisam observar, que vai da postura, vai do posicionamento, e aí da vestimenta, né, da aparência. Então, eu vou deixar com eles dois aqui, e eles então assumem agora. Pode levar o microfone. Boa tarde, minha gente. Olha, eu quero agradecer grandemente a presença de vocês. Realmente, no início, eu estava até receosa se vocês não viriam, porque um domingo à tarde, 2 horas, 3, é um horário assim meio preguiçoso, né? Mas graças a Deus que vocês vieram. Muito obrigada. Isso tudo aconteceu por amor a vocês, para a gente fazer uma coisa melhor para Deus. E eu quero agradecer principalmente a Deus, né, primeiramente, e depois a Ruth, que isso aconteceu das ideias, e ela foi montando. Fui dando as ideias, ela foi montando. Então, eu quero agradecer especialmente a Ruth. Isso está acontecendo graças a ela também. Ela é nossa anciã, ela está trabalhando especificamente para nos atender, para nos orientar, para que a gente faça um bom trabalho para Deus na igreja e possa representar muito bem. Eu estou falando ligeiro porque a gente está com pouco tempo. Então, vou precisar aqui só dos diáconos lá atrás, que eu vou simular a nossa Verônica também, pode vir, viu? Eu vou simular aqui nosso ofertório, como a gente faz aqui na igreja, certo? Carlos, vai lá para trás, Verônica. Eu trouxe ali o já fardado. E o Gilson? Como é o nome dele? É o Jorge. Pronto, o nosso ofertório é assim. Quando o ancião tem um provai e vede, quando o ancião vem aqui para frente para administrar a oração, o ofertório, eu estou lá na frente com eles, eu fico ajudando. Pode ir lá para trás, Eu estou lá atrás para ele. Quando o ancião está aqui falando, aí elas vêm, pode ir, Carlos, elas vêm com a salva era para ficar aqui. Como vocês fazem no sábado, a salva fica aqui. Mas tudo bem. Então, elas vêm, aí o pessoal até estranhou, por que eu boto eles para vir lá para trás? Na hora que o ancião está aqui falando, esse momento que eles estão vindo, é o momento que a igreja vai se preparando para tirar a oferta. Às vezes o ancião fica, o diaconato fica esperando para a pessoa tirar o dinheiro, e quando eles verem ele aqui em pé, as pessoas que estão aqui já estão se preparando para tirar a sua oferta, o seu dízimo, e dar no momento exato. Aí vai. Elas vão tirando a oferta, muito cautelosas, esperando que os outros não vá à frente nem atrás, com ordem. As pessoas devem estar bem vestidas, bem apresentadas. Elas não
especialmente não ficar mascando chiclete, se vê uma pessoa amiga, não abraçar. Quer dizer, vocês estão em um momento de oração, um momento de dedicação a Deus. O momento é só específico para oração, adoração através do ofertório. Então, quando eles vêm de volta, eles se posicionam aqui à frente. Pode voltar, Carlos. Eles se posicionam aqui à frente para orar orar dos dias e as ofertas que foram recolhidas. É assim que a gente faz. Algumas pessoas estranhou, mas eu achei bem legal fazer assim, que as pessoas ficam atentas para fazer a oração. Aí, nesse momento, o ancião que está aqui agradece as ofertas, agradece a generosidade dos irmãos, né, em ter ofertado e demonstrado a adoração a Deus através das suas ofertas, dos seus pactos e seus dízimos. É isso aí, gente. Quer falar alguma coisa? Pode sentar. Aí elas saem por lá, eu fico lá aguardando elas lá na frente, né? Agradeço, abençoo e... Certo, eu falei que eles, na hora do ofertório, não conversar, não abraçar. Se vê uma pessoa amiga da família, aí abraçar. Não, você está lá naquele momento específico de adoração, você passa, aí no final, lá fora, você vai cumprimentar a família, o amigo que está nos visitando. É isso aí, certo? Dando continuidade aqui, o que a irmã Fausta estava sobre o que é ser um diácono ou uma diaconisa. Nós temos uma escala, tanto para a diaconisa como para os diáconos, certo? Para as quarta-feira, aliás, o sábado, às quarta-feira e aos domingos, né? A vestimenta do diácono, nós temos aqui algo padrão, é o paletó preto, blusa branca e gravata preta, certo? A diaconisa é um vestido preto e um jalecozinho off, certo? Ok? Né? Um casaquinho, um jalecozinho. É porque eu trabalho com essa parte de moda também, eu chamo jaleco. É o jalecozinho pequenininho. E dando continuidade, o que o irmão falou, Wesley, e a irmã falou aqui, quando nós viemos à igreja desses 3 dias, nós viemos não apenas para cumprir a nossa escala, mas sim para adorar a Deus, entendeu? Um ponto importante, a responsabilidade, entendeu? Porque nós temos uma responsabilidade de não só aqui estarmos servindo a Deus, cuidando aqui da nave, na hora das ofertas, como cuidar da casa de Deus e ajudar os outros ministérios, quando necessário, tiver alguma programação, nós estamos aqui a postos para cuidar da casa do Papai do Céu, entendeu? Eu acredito que é uma responsabilidade tão grande, entendeu? Mas tem gente que eu acredito que ainda não assimilou essa responsabilidade. Porque como é bom servir a Deus, esse chamado, não para ficar no banco, mas para ser um servo, porque não tem aquele completo, né? Mas o diácono, ele tem um chamado, e eu creio que cada um que esteja aqui, também como a irmã agradeceu aí, eu agradeço também a presença dos diáconos. Temos mais alguém, acho que estão fora do horário, mas é como ela falou, dia de domingo, é um dia bem aquém que o pessoal, após o almoço, quer descansar para receber, né? Nós já recebemos a semana, né? Mas eu quero falar aqui para aqueles que após, né, está sendo gravado aí, vão ouvir, né, que nos próximos 3 outros dias que nós vamos estarmos juntos, estarmos aqui no horário certinho, entendeu? Como a gente tem cumprido as nossas escalas e ficar mais com afinco, porque nós não estamos fazendo esse trabalho não para o pastor, não para o Gilson, nem para a irmã Ruth, nem o Adoniran e nem para a irmã Fausta, mas sim para Deus. E para Deus sempre o melhor, né? Eu creio que a gente deve oferecer o melhor para Deus, viu? E eu quero agradecer a oportunidade também, né? A Fausta, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.
Eu acho que era só isso mesmo. Às vezes a gente tem a dificuldade, quando eu vou selecionar, que eu boto geralmente 2 para o ofertório e 2 para a vistoria dos banheiros. A vistoria dos banheiros, você sabe o que é. É ver se está tudo limpinho, tudo em ordem. Se não tiver, vamos organizar para manter a casa limpa, decente e que seja bem apresentada para aquelas pessoas que estão nos visitando e para nós também, principalmente. Às vezes eu sinto que tem algumas que ficam assim, não diz não, mas não gosta de ir. Mas a gente está aqui para fazer qualquer serviço. Se vocês aceitaram o chamado para ser diaconisa, a gente tem que estar preparada para tudo. Preparada para qualquer coisa que houver dentro da igreja, é a nossa casa, a casa do Senhor. A gente tem que zelar por ela e fazer por amor. Aquelas que não fazem por amor, então, peça por outro cargo, outra coisa, né? Mas a gente tem que fazer isso. Terminou o tempo? Agora, esse momento, nós temos o quê? 9 minutos. Então, nós vamos dar para vocês. Esse momento é de vocês. Aí, vocês vão dizer que tipo de tema vocês gostariam que a gente trouxesse. Quais as expectativas de vocês. A gente quer ouvir vocês. Só isso. Não, tem que vir. Quando for 16 horas, eu tenho que interromper, tá? Vai pegar lá? Boa tarde a todos, né? Eu achei muito interessante o tema que foi apresentado hoje, né? Adoração, muito bom, gostei muito, aprendi. E, assim, para mim, a santificação seria um tema muito legal também. Pois vamos ter agora às 16 horas, viu? Você vai amar. Porque o pastor Benedito Muniz é uma pessoa que apresenta o Evangelho da Graça de uma maneira assim, na linguagem da alma. Bem. Vocês conhecem a expressão tapa-brecha? Eu quero ser essa. Quando faltar alguém, quando uma pessoa adoecer, depois que você escalar, tiver com alguma falta de alguém, pode me pedir que eu feche a brecha. Entendeu? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria só de fazer uma observação em relação à recepção. Sempre a Fausta coloca lá, horário X, 8h30 às 9h30, de 9h30 às 10h30. Dificilmente o povo está cumprindo, certo? Eu quebro muito, eu só vivo ali naquela... Eu faço porque eu gosto, eu não estou na escala, não estou no momento, mas eu estou ali na recepção. Mas é um dever da gente, o nosso compromisso, porque embaixo a Vanilde, né, está agora com a recepção, e ela tem a escala dela lá embaixo, da turma que fica lá embaixo, e aqui em cima ficou responsável as diaconisas. Então, esse compromisso é nosso, responsabilidade é nossa. Então, a Fausta sempre está botando lá o horário, gente, não esqueça da recepção. Aí, quando dá fé, eu estou ali, estou quase todo sábado ali. Quando não é, a Fausta vem me ajudar. Então, é compromisso, gente. A gente tem esse compromisso de estar aqui na recepção também. O compromisso é nosso, certo? E um compromisso que foi firmado diante de Deus com imposição de mãos. E isto atribui a missão de vocês, ao trabalho de vocês, o aspecto do sagrado, né? É com ele, tá? Olha, nós temos então 6 tem minutos. até algumas que quando não pode estar aqui 8h30, que quem está no ofertório fica de 8h30 às 9h30 e na vistoria 9h30 às 10h30. E tem umas que às vezes não pode vir 8h30, me avisa com antecedência que a gente dá um jeitinho para poder vir para aqui. Também complementando, eu esqueci a observação, porque nós temos aqui, principalmente no sábado, quando termina a escola sabatina, nós temos aqui 4 diáconos no mês que são escalados como terceiro diácono. Esse diácono ele é responsável pela escala, né, do dia, no caso, de sábado a domingo. No caso, ele fica responsável por sábado, domingo,
Ou sábado, quarta e domingo, certo? No sábado, terminou o culto, terminou a escola sabatina, ele sai fechando todas as salas lá embaixo para justamente juntar as pessoas para vir assistir o culto, certo? Outro, nós ajudamos também tanto a diaconisa, né? Elas olham os banheiros femininos e nós olhamos o banheiro masculino, olhamos a água também. Ajudamos também na Santa Ceia e também nas visitações, tanto dos irmãos que estão afastados, dando também ajuda aí ao pastor, e os irmãos também que são diáconos, outros que são bem chegados, que a gente visita, e aqueles também que necessitam, viu? Boa tarde. Tá bom. Vamos aguardar, né? O pastor Benedito. Aproveitar um pouquinho o tempo, né, que está sobrando. Eu queria falar para os irmãos que foi falado aqui a nossa missão, nosso dever como líder dessa igreja, e nós temos a obrigação de comparecer à igreja nos dias de culto. Eu sinto a falta dos diáconos aqui nos dias de culto. Por quê, irmãos? Porque a igreja é uma entidade criada por Deus, né, para um fim. Qual é o fim? Qual é a finalidade da igreja? Nesse mundo conflitante que nós estamos, salvar almas. E nós, como líderes, devemos, cada dia de culto, porque a tecnologia muitas vezes que gera em nós aquela vontadezinha de ficar em casa e assistir pela internet, né? Então, sair de casa, irmãos, com o coração aberto, com a alma aberta para vir à igreja, chegar aqui com esse espírito de amor e adoração a Deus, entrar por aquela porta com uma atitude de reverência, de amor, porque quando o líder faz isso, está dando o exemplo para o restante da igreja, não é? Então, seria muito bom que cada um de nós tivesse essa responsabilidade de estarmos presentes aqui para adorar esse Deus maravilhoso que tanto nos ama e que a gente deve fazer o melhor para Ele. Eu acho que o pastor vai querer falar alguma coisa. Pode. Boa tarde. Bom, eu já estou aqui para dar as boas-vindas ao pastor Muniz, já está com a gente já há um bom tempo, né? Estava ali aguardando o momento. Não sei se está me ouvindo, pastor. Está chegando o áudio aí?
salvífico na consagração, na santificação. Existe louvor. Santificação é a vida de festejo, porque estamos na plataforma da salvação do Senhor Deus. Esse assunto, quando não é bem compreendido, há muitos cristãos fazendo da comunhão um meio de salvação. Até inconsciente, hein? Comunhão é o desfrutar da salvação. Não é busca de salvação. Porque só é chamado à comunhão os salvos. Hebreus 4,16, devemos nos achegar ao trono da graça para receber poder. Isso é comunhão. Só o salvo vai fazer isso. Então, o Senhor Deus, por exemplo, ele não convida o ímpio à comunhão, ele convida o ímpio ao arrependimento e à confissão de pecados. Ele só convida à comunhão o justificado, que é o nosso caso, que é a nossa santificação, o desfrutar da nossa salvação. Olha, santificar tem dois sentidos. Santificação tem dois sentidos. O primeiro sentido é de separar para um fim santo. É por isso que o templo de vocês aí foi consagrado, foi separado, foi santificado para o Senhor. Os bancos, os utensílios de Santa Ceia, tudo foi santificado, isto é, separado para um fim santo. O povo de Israel foi separado quando saiu do Egito. Ele disse, esse povo está sendo consagrado para mim, separado para Deus. Esse é o primeiro sentido de santificação. Os utensílios do tabernáculo foram separados, consagrados, santificados para o Senhor. Está aí o texto de Êxodo 30, 25 a 29. Foi aquele momento em que todo o tabernáculo e os utensílios estavam sendo santificados, consagrados, separados ao Senhor. Os cristãos também fomos santificados, isto é, separados. Esse é o primeiro sentido de santificação. Esse Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
com o semelhante. Por quê? Porque esta conversão é diária. Essa conversão significa a confirmação da conversão, a confirmação da entrega. E isso acontece no momento em que a gente acorda. No momento em que a gente acorda como justo, o primeiro pensamento que invade a nossa mente é: Deus, que coisa linda é acordar certo de minha justificação. Aqui estou eu, renovando essa entrega para este dia. Vamos lá, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Veja que esse texto de 1 Coríntios, falando da nossa santificação, na linguagem da Nova Versão Internacional, onde o verbo ser aparece no gerúndio. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como entender? Se Paulo diz que nós fomos salvos, ele está falando de justificação. Sendo salvos, ele está falando de santificação. É a salvação do domínio do pecado, é a salvação do poder do pecado, é a salvação de nossos desequilíbrios da natureza espiritual, da natureza carnal, melhor. Eu gosto disso. A Bíblia, na linguagem de hoje, também coloca o verbo ser aí no gerúndio, sendo, que é um presente contínuo. Ok? Então, avancemos. Olha essa de Tessalonicenses. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é, com certeza, uma referência à separação para um fim santo. Porque essa vontade de Deus, já, como separação, já se confirmou. Mas a vontade de Deus, como expectativa diária, é a nossa santificação. No sentido de que ela continue. A vontade de Deus não é que esse viver consagrado venha a acontecer, não. É porque ele já está acontecendo e a vontade do Senhor é que esse viver santo, isto é, de entrega ao Senhor, continue. Ele fala, então, à igreja de Tessalônica, que eles tinham que se abster da prostituição e de toda a devassidão moral deste mundo, que cada um zele do seu corpo, sabendo que esse corpo é o templo do Espírito Santo e que ele deve honrar a Deus, expulsando de nós todo desejo lascívio, aquele olhar carnal, como os gentios. Por que como os gentios? Porque agora há entre nós e os gentios um contraste. Nós não somos iguais a eles. Nós estamos no oposto deles. Porquanto Deus nos chamou não mais para a impureza, mas para a santificação. Está aí. Para uma vida que reflita a vontade e o querer de Deus. O Senhor tem nos chamado, então, para uma vida balizada por seus princípios. Ok? E isso só acontece porque Ele nos tirou das trevas. Romanos 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, ofereceis sim. Agora, olha a mudança. Antes, os nossos membros oferecidos à impureza. Agora, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aqui é o ser integral, bio, psico, sócio e espiritual. Todo o nosso ser, todo o nosso sistema de defesa, glandular, endócrino, né? Nosso sistema gustativo, nosso sistema sexual, digestivo, circulatório, tudo para a glória do Senhor Deus. É bem isso aí. Isso é vida cristã. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Olha só, e o que nós temos como revelação para essa vida de santificação? Nós temos uma declaração em Romanos 8:20 de que a lei da vida é superior à lei do pecado. Só lê aí, diz
É interessante que no capítulo 7, falando do homem de Romanos 7, versos 21 e 23 do capítulo 7, Paulo diz: eu sinto nos meus membros uma lei que me impulsiona, lei do pecado. E o que é essa lei do pecado? É exatamente a natureza pecaminosa que só vai sair na glorificação, no abrir e fechar de olhos. Ela ainda está presente, mas no homem sem Cristo, ela domina, ela predomina. No homem com Cristo, ela é suplantada. Então, ele vai dizer que essa lei da vida, que é o Espírito Santo, nos tem livrado, não no sentido de extirpá-la agora na santificação, mas de suplantá-la. A lei do pecado é suplantada pela lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Ok? É por isso que não há desculpa para o pecado. Por quê? Por mais que nós tenhamos heranças herdadas e cultivadas para o mal, por mais que nossa índole tenha sido empesteada pelo mau proceder de nossos antepassados, geneticamente falando, do nosso ambiente até os 7 anos, ele pode ter sido horrível, isso tem afetado a nossa vida, nada disso supera a lei de vida, que é o Espírito Santo. É por isso que nós vemos nesse mundo, aos milhões, transformações de pessoas impensadas. Era impensável que essas pessoas se rendessem ao Senhor Jesus. O que mais temos aqui? Nós temos a vitória da graça sobre a carne, Romanos 5, 20. Ok? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, o pecado antes de Cristo, ele abundava em nossa vida em termos de culpa, rebelião e raiva. Agora, a presença da graça, isto é, do poder do Espírito Santo em nossa vida, ele tem abundância que transborda em forma de paz e de poder. Ok? O que antes abundava, agora é superabundante. Antes a culpa, agora a paz, a segurança. Paulo vai dizer que isso é de glória em glória, em 2 Coríntios 3, 18. O aperfeiçoamento do caráter é de glória em glória, de dia após dia, a cada momento, cada vez mais do Senhor. Isso é uma consciência diária. O diabo luta para que a vida cristã não seja vivida o tempo inteiro nessa consciência de gratidão por nossa redenção. Por isso ele vai desligar as pessoas das coisas de Deus, da comunhão, da oração, do testemunho. Aí não tem como ter essa dinâmica de glória em glória. O reinado do pecado termina. Romanos 6 é maravilhoso. O Romanos 6 é o capítulo de vitória. Então, no capítulo 12, ele escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: agora, como redivivos dentre os mortos, olha, eu gosto de pegar esses detalhes da revelação. Consagrem os vossos órgãos ao Senhor, como redivivos dentre os mortos, isto é, como justificados, com consciência de salvo. Só assim a pessoa pode consagrar para cada dia os seus órgãos. Se ela é duvidosa, se ela é um crente duvidoso, se não tem certeza da sua justificação, da sua salvação, ela não vai fazer. Ela amanhece e anoitece cada dia vivendo de barulho de igreja, de tradição religiosa. Mas isso aqui é santificação. Você abrir Romanos 6,12, ele está dizendo: agora os nossos órgãos são consagrados, santificados a Jesus. Com que mente? Com a mente de ressuscitados dentre os mortos. Porque só o justo pode consagrar os seus membros a Deus. Como que ele consagra? Ele consagra consagrando. Como? Assim.
Senhor, esses olhos que tu me deste, eles são teus. Eu quero que eles descansem, que eles repousem tão somente em imagens que glorificam o teu nome. Pode pegar os órgãos do sentido. Senhor, aqui está o meu paladar, que todo o meu sistema gustativo glorifiquem o teu nome, que eu não viva para a carne, a maneira como eu me alimento, mas que glorifique o teu nome. Isso é santificação, como redivivos dentre os mortos. Aqui está todo o meu aparelho auditivo, ele precisa, para a glória do teu nome, ouvir conscientemente, de forma intencional, só aquilo que glorifica o teu nome. Aqui nos fundos de casa, todo domingo e sábado à tarde, tem um sambão lascado, é pagode e tal. Mas a gente vai ouvindo aquilo, mas não é intencional. Como não é intencional, pode rolar o som que quiser. Agora, eu só não posso, como justificado, achar que uma música pesada, mundana, pode ter espaço na minha vida. Não é para ter. Por quê? Porque os meus órgãos estão santificados ao Senhor. O meu tato, ele tem que glorificar o Senhor Deus, tocar o que deve. Assim que todos os órgãos do sentido vão glorificar o Senhor Deus. Meu olfato, ok? Vejam que eu amo esse pensamento de Romanos 6:13. Ele acho que tem uma continuação aqui. É o reinado da graça, Romanos 6:12 e 13. Então, Paulo diz assim: antes vocês consagravam os membros para Deus, agora vocês devem consagrá-los ao Senhor. Como que os órgãos do corpo eram consagrados a Deus? De forma consciente ou inconsciente. A pessoa dizia: Senhor, aqui está todo os meus bilhões de neurônios, eles vão glorificar o diabo. Não, ele vai dizer, sem Jesus, o ímpio acorda e diz, meu cérebro vai glorificar o demônio. Então ele vai arquitetar, planejar, ele vai pensar, ele vai, de forma ardilosa, pensar em como glorificar o demônio. Assim também com todos os órgãos do sentido. É por isso que uma pessoa não assistida pela graça, o corpo dela não glorifica a Deus. O corpo dela é uma oferenda ao inimigo. É por isso que nós só vamos ter, por exemplo, a temperança cristã quando nós entendermos esse assunto aqui, como deve ser entendido. É por isso que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, tudo para a glória do Senhor Deus. Aliás, essa é a mentalidade da igreja que vai entrar na etapa final. Seguros de sua justificação e prazerosos na santificação, de olho na glorificação. Assim que para os justos, num contexto de santificação, pecados são atos acidentais, porque não nos vem tentação sobre-humana, mas o Senhor dá o escape em todas elas. O justo, ele não planeja pecar. Ele não arquiteta pecar. Mas ele comete pecados acidentais, não intencionais. E cada vez que isso acontece, ele retoma a vida ali onde está. Ele diz, Senhor, eu confesso que aceito novamente o teu perdão, continuo aceitando e vamos embora. Quer dizer, a mente dele não se desvia de Deus. Porque está na proposta de santificação bíblica não impecabilidade, mas consagração de vida, ok? Somos pecadores, mas justificados. Olha que bonito. Somos pecadores, sim, porque nós temos um pendor para o mal, mas justificados, porque nós aceitamos o seu perdão e escolhemos viver segundo a sua justiça, segundo o seu padrão moral ético, que é a sua santa lei. Pecado não é um determinismo. Isto é, a natureza carnal está aí, mas ela não determina que eu tenha que pecar. Pecado é escolha. Falando daquele pecado intencional, daquele pecado de mãos levantadas, como dizem os teólogos. Por que que o Senhor nos responsabiliza moralmente por atos pecaminosos?
porque nós escolhemos. Se eu não tivesse que escolher, eu não seria moralmente responsável por isso. Mas o que acontece? Nós, como justificados, nós, pela nossa santificação, nós escolhemos glorificar o Senhor Deus. Olha que bonito. Então, nós temos a definição de que santificação demora a vida toda, mas eu coloquei aqui que ela é dividida em dia. É a existência toda, enquanto estivermos vivos, mas fatiada em dia. Isso clareia tudo, facilita, é como um alívio. A santificação não é obra de um momento, como vida, como separação o é. De uma hora, de um dia, mas da vida inteira. Não se alcança com o feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado do morrer constante para o pecado. Quer dizer, a nossa segurança é que cada dia nós estejamos morrendo para o pecado. Consagremos a vida para isso, sem desespero. Eu só me desesperaria se a minha santificação fosse para a salvação. Mas como ela é resultado da salvação da condenação do pecado, eu vou consagrando a vida constantemente nesse conforto de que sou do Senhor e viver constantemente para Cristo. É o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Porém, Mateus 6,34 diz, basta para cada dia o seu mal. Embora seja a vida toda, ela é dividida e fatiada em dia. Deixa eu ver se eu trabalho isso aqui um pouco. Quantas horas tem um dia? Tem 24 horas. O ideal é que eu viva dormindo 8 horas por dia dentro do processo de santificação. Mas vamos tirar 2 aí por causa da grande cidade, luz de celular na cara, e dificultando a melatonina. Vamos colocar 6. 24 menos 6 eu tenho 18. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Esse é o tempo de vida que eu tenho. 18 horas por dia. Porque as outras 6 eu durmo. E durmo consagrando e confirmando minha vida e meu nome no livro da vida. Eu pergunto, tem o Senhor Deus poder para nos guiar por 18 horas para a glória do seu nome e para o amor ao próximo? Com certeza que sim. Nós estamos assistidos pela onipotência. Tem um velho hino. Pai, pelas lutas do amanhã não vou orar. Aqui é um enfoque espiritual, tá? É claro que a gente faz planos para amanhã, para depois, de assuntos profissionais, comerciais, acadêmicos, sociais, mas num plano espiritual é por hoje só. Ok? Então é a vida inteira, mas departamentalizada em dia. Que coisa maravilhosa. O diabo não quer que a gente entenda isso. Muito bem. Romanos 6,37 diz que em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui é vida cristã. Paulo sempre tem esse pensamento de superlativizar o poder de Deus. Ele diz, somos mais do que vencedores. Não é apenas vencedores, é mais do que vencedores. Ele diz, muito mais do que possamos imaginar. É a superlativização do poder na santificação. Assim que, se somos assistidos pela onipotência, na vida cristã, nós não lutamos para vencer, nós lutamos como vitoriosos. Nós não estamos correndo atrás de vitória, nós corremos em vitória. Ok? Então, nossa consagração, a superação de nossas dificuldades carnais, não é para que a gente alcance a vitória. É porque a vitória já nos alcançou. Então, vitória não é lá, vitória é cá. Ok?
Isso é maravilhoso. A justificação atraiu santificação. Isso é inevitável. Não existe isso de uma pessoa aceitar o perdão de Deus, ser justificada e viver uma vida torta. Isso não existe. Não existe isso da pessoa se achar cristã, justificada e ter uma vida abertamente envolvida com o pecado. Isso não existe. A justificação atraiu santificação. A justificação nos pôs no colo da santificação, na estrada da santificação. Eu coloquei aqui alguns pensamentos para a gente ir fechando a mensagem. Justificação é o nascer em Cristo, ou foi o nascer em Cristo. Santificação é o viver em Cristo. Justificação foi a mudança de status, de ímpios em pios, de injustos em justos, das trevas para a luz, da perdição para o achado. Santificação é a mudança de vida, de conduta. Na justificação, então, ele mudou nosso status. Na santificação, ele muda aí a vida. A conduta tem novo rumo. Justificação foi a nossa chegada a Cristo. Santificação é a permanência nele. Justificação, ali nós enxergamos o que Cristo pagou os nossos pecados. Nós enxergamos que ele pagou nossos pecados. Na santificação, nós enxergamos que ele odiou e venceu o pecado. Assim, a nossa santificação deriva da cruz. A nossa santificação deriva da sua vida. Eu tenho um sermão sobre isso. Chama-se o maior projeto, né? Salvos pela vida de Cristo. Uma pitadinha dessa mensagem, desse sermão, diz assim: quando nós quisemos perdão, no início da nossa vida cristã, aquele perdão que nos levou a aceitar a sua santificação, nós olhamos para a cruz. Da cruz vem perdão. Poder não vem da cruz, poder vem da vida de Cristo. Ok? Olha que coisa linda. Se nós enxergamos um perdão abundante, transbordante vindo da cruz, porque ele pagou nossos pecados e nos ofereceu o perdão, também eu enxergo vindo da vida dele um poder que supera todas as minhas debilidades da natureza carnal. Isso significa que as vitórias de Cristo aconteceram conosco nele, nós participamos da sua vitória. Porque nós estávamos nele. Nós chamamos isso de inclusão. Quando Adão pecou, ele pecou contra todos nós, porque geneticamente nós estávamos nele. Então Cristo assume a humanidade caída e tudo o que acontece em Cristo é para nosso bem. Assim, as vitórias de Cristo são nossas vitórias. É só eu pedir e confiar que Jesus triunfa no meu corpo como ele triunfou naquele corpo galileu. Na justificação fomos alcançados pela graça. Na santificação nós progredimos na graça. Olha que bonito. Na justificação recebemos o que ele fez por nós, fora de nós. Na santificação desfrutamos do que ele faz em nós, em nosso coração, como o comandante de todo o nosso ser, de toda a nossa célula, de todo o nosso sangue, nervos, tendões, esqueletos, pensamentos e conduta. Na justificação, a mente e a vontade foram alteradas. A mente deu uma meia volta, ela se voltou para Deus e a vontade foi alterada. A vontade que nós não tínhamos de glorificar o Senhor Deus, agora nós temos. Na santificação, o caráter é transformado. Na justificação, recebemos o amor a Deus e ao próximo. Na santificação, vivemos para Deus e para o próximo. Na justificação, Deus pediu nova vida e nos deu seu poder. João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos ou viverem como filhos de Deus. Só um pouquinho.
Preciso tomar aqui um xaropinho. Na santificação, ele vive em nós o que pede de nós. E eu acho isso daqui maravilhoso. Pela justificação, o Senhor pede de nós nova vida e nos concede o seu poder. Na santificação, ele quer que a gente entenda que ele é em nós o que ele pede de nós. Isso significa que ele é a vida. Ele é o poder. Quando se trata, por exemplo, de obediência, nova ética, novo proceder, ele não nos robotiza, mas ele usa a nossa vontade, porque nós não temos forças para viver. Então, quando ele vive em nós o que ele pede de nós, o diabo se cala, porque o diabo sabe que consagramos a vontade, mas que para vencê-lo, só no poder de Deus. Então, o Senhor é o nosso sorriso, é o nosso cumprimento, é o nosso olhar, o Senhor é o nosso abraço, o Senhor é o nosso comercializar, o Senhor é tudo. Ele é em nós o que ele pede de nós. Ok? Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu falar aqui as considerações finais com vocês. Eu tenho percebido que para o cristão não é complicado compreender justificação como um ato, que é o crédito do perdão na vida do arrependido. Também, em geral, os cristãos não têm dificuldade em aceitar a glorificação, porque sabemos que o Senhor tem poder para, num abrir e fechar de olhos, nos transformar em imortais. A dificuldade para muitos é: será que Deus tem poder para me fazer viver uma vida vitoriosa? Tem. Essa é a tese da santificação. Ele é em nós o que ele pede de nós. Isso é impecabilidade? Não. Mas é uma vida isenta daquele pecado horroroso onde a gente planeja. É consagração de vida. Mas o cara fez um gesto obsceno para mim, eu olhei feio para ele no trânsito. Isso é o tal do pecado acidental, entendeu? A minha mulher me aborreceu e eu respondi feio para ela. E pecado acidental. Nós não planejamos, mas isso acontece. A santificação contempla a confirmação do perdão de Deus o tempo inteiro em nossa vida. Um grande abraço. Vamos orar ao Pai Santo. Obrigado por esses momentos em torno deste assunto que é a nossa vida cristã. Obrigado porque compreendemos que Tu és em nós o que pedes de nós. Quando o Senhor nos chamou à santificação de vida, é porque o Senhor já executou em nós a santificação por separação. O Senhor Deus diz: separa do mundo porque são meus. Coisa maravilhosa. Isso é o sentimento de pertencimento. Assim nós queremos viver a vida cristã. Obedecer o teu querer, como pertencidos a ti, desde agora e por toda a eternidade. Amém. Grande abraço. Um abraço, pastor. Em nome da Igreja da Aldeota, nós lhe agradecemos pelas palavras. Estamos aqui reunidos na igreja o diaconato, diáconos e diaconisas do distrito da Aldeota, e fomos agraciados com a sua presença à distância, mas com a palavra viva e presente aqui em nós. Muito obrigado. Ok, pastor. Desejo todo êxito aí para os anciãos e diáconos. Sem anciãos, os grandes problemas não se resolvem, né, pastor? O pastor saiu, quem está falando aqui é o ancião. O pastor ele foi para uma reunião administrativa em uma outra igreja aqui do distrito. Então, os anciãos seguram essa barra aí da igreja local. Ok, muito obrigado. E sem diáconos e diaconisas as coisas não acontecem.
Por isso que eu na igreja sempre que posso estou obrigado. Obrigado. Ai, aquela Santa Ceia tão bem organizadinha, tudo em ordem. Deus seja louvado pelo mistério de vocês. Que Obrigada, Deus... pastor. Viu? Aqui é a Ruth que está falando. Oi, querida Ruth. E desde já eu já disse aqui para o pessoal aqui que já está agendado para você vir aqui em novembro de 2025. Sim, Tá certo? mas eu irei com o maior prazer. Aí a gente aprofunda Sim. o assunto da justificação, da santificação, da glorificação. E foi mais do que um ajuste, viu? Que maravilha. Deus abençoe sua vida. A vocês também, obrigado por todo o apoio técnico aí, Nael e toda a equipe. Um abraço. Deus abençoe. Depois a gente vai botar no grupo das diaconisas e dos diáconos as próximas datas de encontros. Aí vocês agora são mensageiros. Vocês vão dizer para os outros que não vieram o que é que vocês experimentaram aqui e o que é que eles perderam. Então vão ser vocês quem vão ser os atalaias, os divulgadores, os mensageiros. Vocês gostaram? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, gente, 18 horas tem o culto, né? Quem puder ficar, fica. Depois a gente fecha o portão. Gostei.